e a gente é da terceira série. O nosso professor orientador é o Luiz Castro Santos, e a gente veio representando a ETEC, o professor Silvio Cauã. E agora, para começar a falar do nosso trabalho, é fundamental entender o que foi o boom dos anos 20. O boom dos anos 20 foi uma época pós-Primeira Guerra Mundial, que aconteceu nos Estados Unidos, e foi marcado pelo alto crescimento econômico. Esse alto crescimento econômico foi proveniente do auxílio que os Estados Unidos liberou à Europa. Esse auxílio não foi gratuito, a Europa teve que reembolsar todo esse auxílio, e isso fez com que tivesse um grande crescimento dentro da economia dos Estados Unidos. E esse grande crescimento foi tão alarmante para a época que ganhou um pico de boom, como aconteceu na década de 20, foi o crescimento nos anos 20. E isso vai fazer com que a indústria americana se desenvolva internamente e que dê o desenvolvimento da cultura americana também. Vai ter a criação do jazz, o desenvolvimento da indústria hollywoodiana e a criação do American Way of Life, que é o estilo de vida americano. O estilo de vida americano, ou American Way of Life, era basicamente para a época a ideia de que os Estados Unidos estavam vivendo a melhor época quando comparado com as nações que estavam todas destruídas. E os Estados Unidos vai utilizar disso para propagar a ideia do consumismo, do capitalismo, que ele era superior às outras nações por causa desse alto crescimento, e porque os Estados Unidos estavam tendo a melhor época possível comparado com outros países, com outros países. E isso não vai ficar só naquela época, vai chegar até a atualidade, que vai ser espalhado pelo Instagram e pelo Facebook. E, consequentemente, isso vai gerar vários problemas em diversos países, principalmente no Brasil, onde a maior parte da população vai criar um senso de inferioridade comparado com americanos e outros estrangeiros. E aqui a gente tem uma imagem que reflete essa ideia do mundo dos anos 20 dessa superioridade do da América, com essa superioridade e deu o objetivo fim. Os nossos objetivos gerais são compreender o surgimento dos anos 20, como bem como as propagandas da indústria cultural nos Estados Unidos e o estilo de vida americano. Também analisar como se deu os processos de consumo e produção nos anos 20 e a sua contribuição para a alienação cultural. Bom, os objetivos específicos são analisar os auxílios dos anos 20 com os programas de vida americano, a fim de entender como que isso influenciou no Brasil e no mundo atual da época. Também analisar como que os processos de indústria cultural se iniciaram, seus meios de divulgação e também como que surgiu a indústria. Isso era a relação das marcas da indústria cultural. A indústria cultural surgiu e sua divulgação pelo mundo e como que isso perpetuou no mundo inteiro. Bom, a metodologia para a realização desse trabalho foi desenvolvida na disciplina de História do terceiro ano da Escola Técnica Professor Silvio Cauã, ministrado na aula pelo professor Castro. Bom, em primeira instância, foi realizada uma pesquisa qualitativa e quantitativa, onde vai ter que o levantamento bibliográfico com a finalidade de não perder os aspectos que nortearam as consequências postas da Guerra Mundial, indústria cultural, que vai entrar na parte da teoria de Edward Durkheim, onde eles argumentam que a cultura transforma a mercadoria e vai promover a alienação das massas. E vai ter também os acontecimentos dos anos 20 vivenciados nos Estados Unidos, e em segunda instância, a gente tem um formulário digital, onde foi disponibilizado para servidores públicos e concursados. Demonstrar essa característica da alienação das massas contemporâneas no Brasil, e também, por fim, relacionar essas ideias teóricas desenvolvidas com os resultados obtidos na prática, e desenvolver as ideias de conclusão para diferentes trabalhos. Bom, como citado anteriormente pelo grupo, nós realizamos uma pesquisa com a população a fim de obter dados se eles conheciam, se eles possuíam conhecimento sobre o conceito de indústria cultural e alienação das massas. Nós tivemos um total de 28 respostas, onde notariamente a maioria respondeu conhecer esses temas, porém com um conhecimento que, mesmo a população conhecendo, sabendo do que se trata, ela se deixa ser influenciada, ela se deixa ser totalmente alienada pelos mesmos conteúdos que nós abordamos aqui. E nosso trabalho tem como objetivo explicar o porquê como isso se deve. Para tentar trazer uma ilustração de como isso se perpetuou na sociedade, nós trouxemos o estudo de Theodor Adorno e Max Horkheimer com o conceito da razão instrumental, que consiste na razão utilizada para fins práticos, muitas das vezes sem o custo da ética, utilizando totalmente meios pragmáticos para se obter resultados. A partir disso, eles idealizaram o conceito da indústria cultural e nós vamos estabelecer como uns anos 20, que foi onde eles idealizaram, a partir das propagandas que tinham principalmente um capitalista, voltadas totalmente para o consumo, onde era bem intensificado pela mídia da época, todo esse consumo, essa propaganda voltada à população querer obter aquele produto, querer obter as coisas disseminadas na época.
atualmente elas se propagaram e se converteram para o meio digital, né? Que o tempo da história passou e elas também evoluíram com a história. Atualmente, os aplicativos como, por exemplo, Instagram, Facebook, WhatsApp, são um meio de propagação desses conteúdos. A indústria cultural, hoje em dia, ela não tem mais somente um fim capitalista, mas sim um fim de cunho político, onde muitas das vezes a população ela é bombardeada de informações, sim, como nos anos 20, porém agora dentro de câmaras de eco específicas, dentro de bolhas culturais específicas, onde muitas das vezes a informação chegada até a população não coincide com a verdade e as pessoas tendem a absorver isso e replicar como uma verdade absoluta, criando assim essa perpetuação dessa propagação de informações erradas, tornando a população amorfa e sem a capacidade crítica de exercer seu pensamento crítico, sem a capacidade de obter sua opinião sobre os assuntos. Bom, por fim, o básico já foi dito, portanto, é possível definir a indústria cultural como um fenômeno que foi montado no mundo dos anos 20 para propagar a meta da off-life e que foi gradativamente se adaptando para chegar na atualidade. E ela foi se moldando nas novas inovações tecnológicas que foram tendo, como por exemplo na globalização, que interligou o mundo inteiro, trouxe para ela um plano muito maior de trabalho e para uma área muito maior para ela poder influenciar as pessoas. Isso, consequentemente, traz diversos problemas para diversos países, mas principalmente aqui no Brasil, a gente vê que uma parte da população vem se tornando amorfa, uma lacuna de criticidade gigante, e que isso vai tornando uma boa parte da população inerte em diversos cenários, principalmente na política, que gera polarização política e faz com que a maior parte das pessoas seja influenciada pelo midiático, que seja trabalhando nos 5 sentidos comerciais e outro tipo, sendo influenciada pela maior parte da política, seja por fake news ou outros tipos de informação, e faz com que elas se tornem inertes em qualquer tipo de ação em relação ao sucessivo. Por isso é fundamental entender o